Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. E nesse vídeo eu vou falar sobre foco fino e foco grosso, que foi um dos pedidos dos nossos inscritos aqui no nosso canal. Caso você queira saber algum assunto, deixe aqui nos comentários abaixo, que a gente acaba atendendo o seu pedido. E aí aproveito também, se você acha que esse assunto é importante para você ou para os seus colegas, compartilhe aí na sua rede social, para que cada vez mais a gente produza assuntos de interesse da radiologia. Então vamos para a nossa apresentação e vamos aprender um pouco mais sobre foco fino e foco grosso. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é foco fino e foco grosso. Vamos falar especificamente aí do cátodo, que é o lado negativo da ampola de raio-x. Basicamente, no cátodo nós temos o filamento e a capa focalizadora, que é isso que eu vou mostrar para você, em que momento devemos usar um filamento e o outro. Vamos então entender as características do filamento. Em média, ele tem um diâmetro aí de 2 milímetros e um comprimento que pode variar de 1 ou 2 centímetros. O filamento, o material que é usado para produzir esse filamento é o tungstênio, que é o mesmo material que é produzido o alvo. Porém, no filamento, eles acrescentam em 2% de tório. Por quê? Porque isso aumenta a eficiência e aí prolonga a vida útil desse filamento. Então, nessa figura, você está vendo aí exatamente os dois filamentos, o filamento menor e o filamento maior, que você já vai entender lá na frente que momentos devemos utilizar um e que momentos devemos utilizar o outro. E nessa figura ao lado, nessa figura B, você está vendo que existe uma seleção para cada um dos filamentos. Então, existe um seletor de filamento e um seletor de corrente elétrica. Então, dependendo da seleção da corrente elétrica que fazemos, o sistema seleciona o filamento mais adequado para aquela corrente. Então, você já vai entender aí a diferença que existe entre a corrente do tubo e a corrente do filamento. Você sabia que existe uma diferença? Então, nesse vídeo você vai aprender esse detalhe agora. Então, antes disso, a gente só precisa relembrar da questão do efeito termiônico, porque quando selecionamos uma corrente, essa corrente vai passar pelo filamento, vai aquecer os elétrons que estão lá nas camadas mais externas. Então, a corrente elétrica aquece esse filamento e os elétrons que estão nas últimas camadas, eles ficam ionizados, ou seja, eles saltam para fora das camadas eletrônicas. E aí formam uma nuvem eletrônica ao redor do filamento. E aí, nesta outra figura aqui ao lado, você está vendo duas condições aí, que é a capa focalizadora. Então, como o próprio nome sugere, focalizadora, então ela serve para focalizar. Focalizar quem? Exatamente os elétrons que estão no filamento. Então, nessa figura A, você está vendo aí os elétrons saindo do filamento, indo em direção ao alvo, porém sem o uso da capa focalizadora. Como os elétrons possuem carga negativa, e você deve lembrar que cargas de mesmo sinal se repelem, então eles tendem a se repelir. E aí, a hora que chegam lá no alvo, chegam com um feixe espalhado. E isso a gente não quer, a gente quer um feixe concentrado numa área bem pequena do alvo. Então, veja que na figura B, a gente tem o uso da capa focalizadora. Então, nessa capa focalizadora é aplicada uma carga negativa também, porém maior do que a carga aí dos elétrons, e essa carga vai focalizar, vai agrupar os elétrons aí, deixá-los todos juntinhos, e aí eles vão se concentrar e colidir numa área menor do alvo. Então, o uso da capa focalizadora ele é muito importante para aumentar a eficiência da produção de raio-x. E agora sim, vamos entender aí, eu acho que o ápice desse vídeo é justamente entender que existe uma diferença entre corrente do filamento e a corrente no tubo. Então, a corrente do filamento, ela é medida em ampere, por isso que eu coloquei aí esse A. E essa corrente, ela tem uma variação entre 4 a 6 amperes. Qual a função dessa corrente? Causar o efeito termiônico, ou seja, aquecer o filamento e agrupar a quantidade de elétrons aí necessários.
Mas e a corrente no tubo? A corrente no tubo é 1 mA. Então, ela varia entre 5 a 350 mA. Então, esta corrente é para a produção de raio-x. Então, nesse caso, a gente seleciona a quantidade de elétrons que vão sair do filamento e ir em direção ao alvo. E a corrente no filamento é aquela corrente que vai causar o efeito termiônico, vai causar aquela nuvem eletrônica ao redor do filamento. E aí vamos entender que nesse gráfico ele mostra exatamente essa questão. Então, nós temos aí corrente do filamento nesse eixo X, que varia de 4 a 5,2, como mostrado no gráfico, e a corrente do tubo em miliampere, que tem sua variação entre 5 a 350 miliampere. Então, veja aí que uma pequena mudança na corrente do filamento, ela já gera aí uma grande mudança na corrente do tubo. E que também ela depende de qual é o KVP que está sendo utilizado. Então, você vê nesse gráfico uma relação entre o KV utilizado, a corrente do filamento e a corrente do tubo. E aí vamos ao uso. Afinal, para que serve foco fino e foco grosso? Então, quando acionamos ou selecionamos aí o foco fino, a utilização é do filamento menor. Qual a sua função? Quando a gente precisa de uma melhor resolução espacial, por exemplo, uma radiografia da mão, uma radiografia do punho, onde eu quero ver detalhes. Então, esse é o melhor foco a ser utilizado. E, consequentemente, a corrente a ser utilizada também é menor. Então, quando a gente utiliza até uns 300 mA, será utilizado aí o foco fino. O seu tamanho, dependendo, lógico, do fabricante, mas seu tamanho é entre 0,1 a 1 milímetro. Já o foco grosso, a seleção é para o filamento maior. E aí ele é utilizado quando grandes partes da anatomia é radiografada. Por exemplo, vai radiografar uma coluna, um tórax, um abdômen, uma pelve, que são regiões grandes, a gente vai precisar de uma quantidade maior de raio-x e, consequentemente, eu preciso de mais elétrons. Então, eu vou precisar de um filamento maior. E seu tamanho varia entre 0,3 a 2 milímetros. Então, veja nessa figura. Nessa primeira figura, veja aí que a seleção do foco grosso, o feixe de elétrons, ele vai atingir uma área muito maior do alvo. Já o foco fino, que seria o filamento menor, vai atingir aí uma trilha, uma área bem menor. E aí, consequentemente, a produção também de raio-x vai ser diferente. Então, veja aqui na figura aqui ao lado, o filamento menor, e aí o seu comprimento é menor. E aí, veja que logo aqui nós temos também a estrutura de focalização ou a capa focalizadora que a gente falou no início do nosso vídeo. E aqui do outro lado eu tenho o filamento maior aí, que é aquele que tem um comprimento maior, que é o nosso foco grosso. E aqui você vê detalhadamente aí novamente o filamento, está vendo o filamento maior, do outro lado não tem o filamento menor. E aí a gente conclui. Então, abaixo de 300 mA, qualquer um dos dois filamentos pode ser utilizado, que a gente não tem nenhum problema. Porém, acima aí em 400 ou acima desse valor, em 400 mA ou acima deste valor, somente o filamento grosso é utilizado, exatamente por causa da necessidade aí da quantidade de elétrons. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre produção de raio-x, porque o uso do filamento está diretamente envolvido no quanto de raio-x será produzido. Eu espero que tenha tirado as dúvidas do nosso colega que solicitou aí esse vídeo. E aí eu gostaria que vocês deixassem seus comentários ou sugestões de novos vídeos. E aí eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!